Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Nós vivemos uma geração apaixonada por começos. Uma geração que é apaixonada pelo início. O casamento, a cerimônia é maravilhosa. Tem enfeite, convidados, todo mundo está lindo, está maravilhoso. As mulheres passam o dia no salão para o casamento. Não é só a noiva não, todas, as madrinhas. E aí vai lá na paleta. Mas o casamento é o fim de um ciclo e o início de outro. E aí todo mundo apaixonado no início. Lembra a paixão que você tinha quando você conheceu Jesus? Para você nada era sacrifício quando se tratava de Jesus. E por que algumas coisas se tornaram sacrifício agora? Porque o seu nível de sacrifício mostra o seu nível de amor. Se o sacrifício para você não importa, é porque você muito ama. Mas se o sacrifício te incomoda e te atrapalha, é porque o amor diminuiu. Eu estou falando de crentes que começaram muito bem, mas estão fracos, frios. E eu não vou te enganar não, vou fazer uma revelação forte aqui. Eu te libero, pode ir em quantas igrejas você quiser. Eu posso dizer com certeza que não todas, mas a maioria você vai enxergar e sentir a frieza. Religiosidade. Eu vou dar uma palavra sobre religiosidade aqui hoje, tá? Porque por mais que a minha guerra contra a hipocrisia e religiosidade na igreja, ela esteja assim, estamos vencendo isso, ainda tem gente aqui na igreja que é religioso e se esconde atrás da hipocrisia. Mas a frieza invadiu. E aí para mim é mais chocante ainda, porque eu estive num lugar, eu tenho que falar de novo, eu estive num lugar que as pessoas não olham no relógio quando está no culto. E elas sorriem, elas cantam, elas dançam o tempo todo. E são pobres, mas ricas da presença de Deus. O que adianta ter muito e não ter Deus? E o nada sem Deus já é muito. E o muito sem Deus é nada. Não permita que no meio da tua caminhada a frieza espiritual te abrace. Não permita que o diabo feche a tua boca e não permita que você louve ao Senhor. Que você se expresse. Agora tá cheio de meme aí no Instagram, né? Passa um cara olhando assim, ó. Aí tá lá a frase: seu pastor olhando você gritar e ficar rouco no jogo do Brasil, mas no culto não fala nem um glória a Deus. É porque o futebol é apaixonante. Copa do Mundo em 4 anos. A gente quer ser hexa. Mas Jesus não é mais apaixonante? A palavra dele que é viva, eficaz, poderosa, não é mais apaixonante? Uma geração que adora inícios. É a inauguração da loja, a inauguração do novo negócio. O baterista que ganhou uma bateria nova, ele ganhou. Ele nem comprou, ele ganhou. A bateria é linda, ela é maravilhosa. Mas pode ser que no meio do caminho ele comece a olhar para ela e falar assim: essa bateria já está por fora. Mas ela continua sendo maravilhosa. Aquela pessoa que chegou animada na igreja, e Jesus falou: eis que o semeador saiu a semear, e jogou semente. E jogou em 4 tipos de solos, mas um dos solos ele diz assim: são pessoas que ouvem a palavra, ficam emocionadas, empolgadas, mas quando vem as adversidades, abandonam a Deus. Tem coisa melhor do que promoção? Porque debaixo da mão de Deus você tem proteção, provisão e tem promoção. É só eu, glória a Deus, eu recebo isso. Eu recebo. O primeiro culto, a primeira vez que você falou: Jesus, eu te recebo. O lançamento de um projeto, a primeira vitória.
No meu caso, o primeiro demônio. Sai daqui, demônio! Já foram tantos que eu nem lembro qual foi o primeiro. Mas até hoje, quando eu expulso um, eu sei. O território do reino está vencendo. O diabo está perdendo território. Ei, a paixão é a mesma. A alegria é a mesma. Não podemos parar no meio, cara. Não podemos ficar parados no meio. Não podemos. Ei. Mas Deus valoriza algo diferente. Deus não pergunta apenas como você começou. Ele pergunta como é que vai terminar. Porque na Bíblia, se você olhar o exemplo de muitas pessoas que começaram bem e terminaram mal. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, diz assim. Melhor. Pior está escrito ali? Então vamos lá. Fala comigo. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Mas vamos nos ater aqui à parte A. Melhor é o fim que o princípio. Por que a Bíblia diz isso? Porque com Deus, você pode até começar mal, termina bem. Com Deus, você pode até começar bem, termina melhor ainda do que começou. Então não admita na sua vida terminar mal. Porque aquilo que pode ter terminado mal, por propósito de Deus, aí é outra coisa. Que tem coisa que termina mal, mas é bênção. Se os meus relacionamentos não tivessem terminado mal, eu não estava casado com aquela gata. Ontem o Pedro ficou olhando para minha cara. Tá olhando o quê, irmão? Sou bem casado. Para de olhar para mim aqui. Isso eu ouvi lá no Legendários. Estava na montanha assim, carregando mochila, arrebentado. De repente eu olhei para o Legendário e falou assim: tá olhando para mim para quê, ô senderista? Sou bem casado? Tira o olho de mim e olha para a trilha. Se não tivesse dado tudo errado, Anderson, não tinha dado certo como está dando. Fui pastor de 2 igrejas antes dessa. Começou ruim, porque a primeira tinha 13 pessoas. Irmãos, as 3 igrejas que eu pastorei, todas elas, a primeira ia fechar, tinha 7 meses de aluguel atrasado. A segunda, o pastor fugiu com outro pastor aí, não sei para onde, e abandonou a igreja. E essa aqui, 13 pessoas. Aí eu vejo o que Deus está fazendo. Stefano, eu fiz você assumir na dificuldade para você nunca relaxar no meio, para você nunca deixar de lado no meio do caminho. E sabe qual a melhor coisa de começar do nada? Quem começa do nada não tem nada a perder. Quem começou do nada uma vez, começa de novo. Então não fique triste se você não tem tudo pronto na sua mão, se o seu pai não pôde dar tudo, se sua mãe não pôde dar tudo, se a vida não te deu tudo, se Jesus não deu tudo de mão beijada. Porque tudo que vem com dificuldade, você persevera no meio do caminho e alcança a vitória. E essa vitória tem um gosto diferente. Ei! Tem pessoas que começaram mal, mas terminaram de forma extraordinária. Fui à África e lá tem um pastor chamado Oyedepo. Ele era de família muçulmana, miserável, que não tinha um sapato para colocar no pé. Conheceu Jesus e ele então entendeu Deuteronômio 28 como a chave do sucesso de qualquer cristão. Deuteronômio 28 é uma aliança que você entra na aliança de Deus e você começa a obedecer. A aliança e a honra. Hoje ele está construindo uma igreja lá, chamada The Ark. A arca vai caber, Rose, 200 mil pessoas sentadas com ar-condicionado. Dubai não tem isso. Estados Unidos não tem isso. Europa não tem isso. China não tem isso. Mas a África, no lugar de pobreza, tem lá uma igreja que é um estádio para 200 mil pessoas, vai ser inaugurado em breve. Por quê? Quem começa do nada não tem nada a perder. Quem tem Deus no começo do caminho e tem Ele no meio também e não abandona, com certeza, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, Ele diz. Porque você perseverou no meio das dificuldades, eu vou te colocar lá em cima. Ei, Ele está dizendo para você, persevera, porque eu sou contigo. Não apenas no momento dos montes, mas eu estou com você também no vale.
No vale eu sou contigo. O começo é entusiasmo, né? Fala assim comigo, o começo é entusiasmo. O fim é caráter. Começar exige motivação, mas terminar exige disciplina. Todo mundo quer iniciar uma dieta, sim ou não? Poucos terminam. Todo mundo quer abrir uma empresa, mas poucos permanecem quando aparecem as dificuldades no meio dos negócios. Todo mundo quer casar. Eu não vou nem falar de casamento que deu errado, vou falar. Poucos permanecem fiéis ao cônjuge até que passem décadas. O começo impressiona as pessoas, mas o fim impressiona Deus. Deus não está impressionado com o começo, com a sua empolgação. Impressione Deus chegando no fim e fala: Senhor, Ebenezer, até aqui tem me ajudado, tem estado comigo, tem me sustentado, tem me levantado, Senhor. A maturidade não é medida pela velocidade como uma pessoa começa, mas é a medida da capacidade de permanecer ao longo do caminho. Aí Jesus fala assim: vocês estão empolgados? Eu curei você, você gostou? Sentiu algo poderoso? Você agora acorda falando em línguas? Põe louvor no carro? No meio da dificuldade você ora? Mas eu quero ver como será o fim. Porque eu tenho uma promessa para quem chegar no fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu fui uma vez no velório da mãe do pastor Joaquim Cantagalho. E o pastor que estava fazendo ofício fúnebre lá falou assim: eis aqui o retrato de uma mulher vencedora. Não sei o que ela comprou, que ela adquiriu. Não sei quantos diplomas ela teve. Mas uma coisa eu sei: ela encerrou a vida dela, guardou a fé, combateu o bom combate e não abandonou Jesus até o último dia. Ah, que vitória! Quantos começaram empolgados e abandonaram Jesus, a igreja, a fé ao longo do caminho. O processo entre o início e o final, porque entre o início e o final tem um processo, vai transformar quem nós somos. Por exemplo, a igreja vai completar agora 7 anos. Eu não sou o mesmo pastor de 7 anos atrás. Você não é o mesmo líder, o mesmo membro de 6 meses atrás, 5 meses atrás, de 1 ano atrás, de 3 semanas atrás. Quer ver uma coisa? Jader, corre aqui, vem cá, por favor. Vem aí no sapatinho de fogo. Filma isso, hein? Há 2 ou 3 semanas atrás, quem era o Jader? Abençoado, pai de família, guerreiro. Mas com uma alergia terrível no corpo todo, que se coçava, ele tomava antialérgico, corticoide, né? Tudo que faz mal, que remédio não cura, ele remedia. Ele tomava, mas ele subiu no altar. E ele recebeu oração, ele creu. Onde ele estava, ele recebeu a sua oração. Jado, fala para mim, quanto tempo essa alergia, que era todo dia te incomodando? Fala aí, como é que está essa alergia? Bom dia, povo, a paz. Ô pastor, essa coceira, ela vem há muito tempo. Só que eu não procurava um médico, nada. E essa coceira, ela vinha assim. Quando eu tomava o banho, eu começava a coçar. Era o contrário, né? Você tem que coçar antes de tomar banho, né? Então a gente, no serviço, no trabalho, começava a coçar. Pensava que era até poeira, mas não era. Aí comia pão, essas coisas, lactose, essas... Você achava que era alguma intolerância, né? Isso, uma tolerância. Porque minha mãe, ela tinha essa tolerância, né? Então, pode ser que você tinha. Então o milagre é maior ainda. Isso. Aí eu começava a coçar, eu tomava o banho e passava sabonete, troquei sabonete. E teve um dia que eu estava até no banheiro, eu cheguei a ajoelhar no chão e falei: oh, Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Mas dava cada vergão, cada bolha assim em mim, assim, aquelas bolinhas. E chegava a queimar. Parecia que a água do chuveiro estava pelando, mas não era coceira mesmo. Eu chorava, eu pedia a Deus para tirar essa coceira de mim, essa enfermidade. E ele tirou? Graças a Deus tirou.
semanas que gosto de comer pão, não estou coçando, pizza, não estou coçando, que eu pensava que era tudo isso. Graças a Deus estou curado. Eu não sei se alguém valorizou esse testemunho, é porque a coceira não era em você. Se fosse, você estava batendo palma até agora, louvando o nome de Jesus. Ei! Eu tenho que me segurar aqui, irmão. Tenho vontade de pular por cima desse púlpito, sair rolando, correndo aqui. Qualquer coisa, tem bombeiro aqui, primeiros socorros. É no meio da caminhada que Deus trabalha, irmão. Eu quero ver Deus trabalhar. Sai do seu lugar. Acho que foi Martin Luther King que disse: um passo à frente você já não está no mesmo lugar. Mas tem gente que é só... Vou nem fazer o moonwalker não, porque eles vão fazer figurinha. Já fizeram as 10 figurinhas minhas ontem no Arraiá. Mas tá bom. Vocês têm que mandar pra mim. Estou descobrindo aí, viu, Eric? José recebeu um sonho de Deus, mas antes do palácio e de reinar 80 anos no Egito, veio poço, escravidão, humilhação, solidão, prisão. É nesse meio do caminho que as pessoas praguejam, que elas mostram o que tem dentro do coração. Deus falou: deixei vocês no deserto para saber o que tinha no coração de vocês. Fala com quem está do seu lado, fala assim: o deserto vai revelar o seu coração e o seu nível de espiritualidade. Tem coisa que a gente faz e pensa: puxa, eu devia ter feito isso? Não sei. Fiquei sabendo de uma mulher que pegou uma pá de pedreiro. E ela é inquilina da mulher, de uma senhorinha, foi bater nela com a pá. Jogou tijolo, bateu no braço dela com a pá e disse: pastor Estevão mandou vir aqui te matar. Eu peguei ela aqui no começo do culto e falei com ela. O que ela fez? Na hora que eu dei a pressão, jogou o copo fora, só falando todos os palavrões que você conhece. O coração é revelado na exortação. O coração é revelado na repreensão. Fala assim comigo: quem aceita a repreensão recebe promoção. O sonho de José era o começo, mas o caráter dele foi construído no processo. Não desista, seu caráter está sendo construído, fortalecido. Davi foi ungido rei. Olha que lindo, ele é rei. Pegou as tralhas dele e voltou para cuidar de ovelha. Se Deus te prometeu, você não precisa tomar o trono à força. Já tinha um rei no trono chamado Saul. A presença de Deus não estava com ele. Deus não se agradava mais dele. Mas Davi sabia que aquele que ungiu, que coloca ele no trono, não precisa costurar, não precisa fazer tramóia, não precisa ser violento. Inclusive fala assim: eu não vou colocar a mão no ungido do Senhor. Ele foi ungido. Ele não presta, ele não ouve mais a Deus. O Espírito Santo não está mais nele. Mas um dia ele recebeu uma unção. Só para conjecturar, não estou falando que isso é verdade, posso falar? Mas não é estranho, Davi um dia estava na caverna, Saul foi lá fazer as necessidades dele. Davi cortou um pedaço do manto do rei, Saul. E quando Saul falou assim: ei, rei Saul, olha aqui um pedaço do seu manto, eu podia ter te matado. Eu não te matei para te provar que eu não sou infiel, não sou desleal. Ele tirou um pedaço do manto, não foi? Interessante que Davi morreu honrado, mas morreu com frio, que nem colocando mulheres, meninas por cima dele, com coberta ele se aquecia. Se isso tem a ver eu não sei, mas ele tocou numa autoridade, só no manto. Mas ele enfrentou leões e ursos. Ninguém viu, mas era treinamento. Podia ter desistido lá no urso. Quer saber, largar isso aqui, não quer saber. Enfrentou Golias, perseguição do rei Saul. A cada etapa era um inimigo pior. Eu quero profetizar sobre a sua vida, eu declaro: você terá grandes vitórias, vitórias que você ainda não experimentou, mas surgirão inimigos piores que os anteriores.
A boa notícia é, quanto pior é o inimigo, maior será a vitória. Porque você não perecerá nas mãos dos seus inimigos. Você fala assim, Deus prepara a minha bênção. Não, é o contrário. Deus prepara mais a pessoa do que a bênção dela. A bênção é muito fácil. Difícil é Ele preparar você e eu. Difícil é eu me submeter para ser preparado por Ele. A bênção, Deus fala assim, qual que você quer? Pera, deixa eu ver aqui, tem um aqui. Milagre, está feito. Uma palavra só, acontece. Mas te preparar é a maior dificuldade de Deus, porque depende de você se submeter ao processo que Ele desenhou. Tem alguém comigo aqui essa manhã? A boa notícia, Deus é especialista em finais gloriosos. E a Bíblia mostra isso repetidamente. Jó perdeu tudo, depois teve tudo em dobro. José terminou governador, Davi, um rei ungido. Pedro terminou como o primeiro líder da igreja. O começo até não foi bom. Não sabia de nada, não sabia o que fazer, era impulsivo. No meio do caminho andou sobre as águas e afundou. É claro que riram dele. Olha o Pedro, falei que ele é doido. Olha lá, passou vergonha. Passou não, ele foi o único além de Jesus que andou sobre as águas. Estava comentando com os irmãos ali, que eu fui ao velório de um amigo que morreu mês passado. E no meio das pessoas eu tentei ressuscitar ele em nome de Jesus. Não ressuscitou. Essa semana a pastora foi visitar a viúva, a pastora Fernanda. Ela falou assim, pastora Eliane, tem um amigo meu que é pastor da Lagoinha, que perguntou para mim, quem é aquele pastor que tentou ressuscitar o Jaerte? Eu falei, um amigo nosso, é pastor da Quadrangular, Stefano. Ó, fala com ele, eu não conheço ele não, mas fala para ele que quando ele fez aquilo, Deus mostrou que na hora Deus virou uma chave no ministério dele. Pensa aqui comigo. Se você vier com dor de cabeça, alguém vier com dor de cabeça para você pedir oração, você ora? Com dores, você ora? Câncer, você tem coragem? Já começou a piorar. Cadeira de rodas. Mas ir no velório e tentar ressuscitar alguém? Gente, seu pastor não é normal. Diga graças a Deus. Porque aceitar a normalidade do jeito que está, eu não vou aceitar nunca, irmão. Se eu aceitar a normalidade, nós vamos viver aqui um evangelho frio e religioso, bonitinho, mas sem poder de Deus. Não parei, não vou parar no meio do caminho. Quem está comigo? Vamos lá. Quem está comigo? Não vamos parar no meio do caminho. Não vamos parar. Nós não vamos parar no meio do caminho. Nada vai nos parar. O caminho, o meio não vai nos parar. O nosso lugar não é o meio do caminho. É um final de glória, de graça. Recebi uma mensagem no WhatsApp era 14h, uns 3 dias atrás. O pastor Pedro Medina mandou uma mensagem: estou aqui orando por você. Vamos junto botar fogo no Brasil. Ah, eu gosto dessas mensagens. Alguém falando comigo, vamos junto botar fogo no diabo. Vamos botar fogo nesse país que está morno. Vamos botar fogo. Não sou torcedor do Botafogo. A cruz parecia um fim, mas era o começo. Ele não terminou na cruz. Aliás, ele ainda não terminou. Mas depois da cruz veio ressurreição. E ele continua, ele manda o Espírito Santo. E ele está lá preparando. Estou preparando o lugar para que onde eu estiver, vós estejais comigo também. E assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente,
há de ser a vida do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem como? Vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, há de ser o Filho do Homem. Aleluia. Quando Deus escreve uma história, o último capítulo vai revelar um propósito. Fala com seu irmão, não pare no meio da história. Talvez alguém aqui nessa manhã esteja vivendo um capítulo difícil da sua vida. Mas ninguém pode julgar um livro pela capa ou pelo capítulo 5. O livro você julga quando você chega no capítulo final e descobre a conclusão. Enquanto Deus estiver escrevendo a sua história, eu tenho que te dizer: o fim é de glória, o fim é de vitória, o fim é de livramento, o fim é de paz. Ainda não terminou. Enquanto tiver promessa, não terminou. Falei aqui quinta-feira, irmão, se eu estiver no avião com você e o avião começar a ter turbulência e todo mundo bater a cabeça lá e alguém desmaiar, se eu estiver no avião, fique tranquilo que o avião não cai. Não cai. Aquela velha historinha, né? O avião, todo mundo desesperado, a menininha tranquila, olhando para o celular. Aí depois que o avião voltou ao normal, uma senhora: menina, você virou meu exemplo, como é que pode? Todo mundo aqui chorando, gritando, rezando, e você tranquila. Por que você ficou tão tranquila assim? Papai é o piloto. Você já perguntou o currículo do motorista de ônibus que você dormiu na estrada um dia? Já? Do piloto do avião, já? E Deus já deu o currículo dele para você, você duvida? Já mostrou a que veio e quem é ele? Ai, será? Oh, será? Deita, dorme, descansa, que papai é o piloto. Ei, essa palavra é para alguém aqui que está muito preocupado. Enquanto houver propósito, ainda não terminou. O inimigo quer convencer você de que acabou. Mas Deus fala para você: o melhor ainda está por vir. O melhor está no fim. Então, para terminar, o começo revela a intenção, mas o fim vai revelar a fidelidade. Tem fidelidade nessa casa? O começo pode ser cheio de emoção, mas o fim será cheio de testemunho. O começo depende do talento, mas terminar depende da graça de Deus. Pode ser talentoso, talentosa, se não tiver a graça sobre a sua vida. Ah, meu Deus. Onde você está hoje? Deixa eu dizer, Deus não está preocupado apenas com o lugar onde você está hoje, mas Ele está focando e comprometido no lugar onde Ele quer te levar. Por isso, não desista, permaneça, continue, seja paciente, porque melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Não admire apenas quem começa bem, admire quem permaneceu fiel até o fim. Deus não vai recompensar apenas aqueles que iniciam uma corrida, mas Ele coroa aqueles que cruzam a linha de chegada. Vocês não sabem, mas o desafio 30 dias de domínio é um desafio pessoal meu que eu lancei para a igreja. 577 pessoas entraram. Sabe quantos ficaram até o fim? 30 dias sem açúcar, sem adoçante, sem enganação. Um livro em um mês. Lê só o Evangelho de Mateus, 28 capítulos só. Olha que lambuja. Uma decisão difícil todo dia. Malhar, nem que seja uma caminhada, flexão, agachamento, todos os dias, sem pausa. De 577 ficaram 200. Ou seja, de quase 600, um terço ficou. Está aí uma prova de que muitos começam, poucos terminam.
Tem muita gente aqui hoje, mas eu estou olhando aqui, tem poucos. Esses são os poucos que vão terminar. Vamos seguir em frente. Que essa palavra permaneça na sua vida e entre no seu coração. Chega de desistir no meio do caminho, porque você perdeu o conforto, porque ficou difícil, porque tem que levantar cedo. Ei, joga o conforto de lado, porque a zona de conforto é a sua zona de morte. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.